Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência da Log Commercial Properties, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje o Sr. Sérgio Fischer, CEO da Log, e Sr. André Vitória, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Log, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos e macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência do primeiro trimestre de 2021, passo a palavra ao Sr. Sérgio Fischer, presidente da Log. Bom dia a todos e obrigado pela participação no call de resultados do primeiro trimestre da Log. Vou iniciar destacando o melhor momento operacional da companhia, com recorde de absorção bruta no primeiro trimestre. Locamos 212 mil metros quadrados de ABL total, que representam quase 50% do total de todo o ano de 2020 e 2 vezes o recorde trimestral anterior, que havia sido no segundo trimestre do ano passado. Reflexo da demanda aquecida do e-commerce, 2/3 dessa absorção foi para clientes desse segmento, e 90% fora do eixo Rio-São Paulo. O time interno da Log foi responsável por 90% do ABL locado. Atingimos um nível recorde de ocupação, com apenas 2,5% de vacância estabilizada. Importante ressaltar que estamos com um volume altíssimo de pré-alocação de novos projetos que estão em andamento. A nossa base existente de clientes continua sendo nossa maior tomadora de espaço, nos fazendo cada vez mais uma solução one-stop shop para clientes que buscam expansão. O e-commerce atingiu a marca histórica de vendas em 2020 e acreditamos que esse crescimento robusto seguirá forte nos próximos anos. 47% do portfólio é composto por clientes direta ou indiretamente expostos ao crescimento do e-commerce. E certamente essa representatividade vai aumentar nos próximos trimestres com a entrega de nossos projetos. Neste trimestre, fechamos um novo projeto de BTS para um relevante player do mercado dedicado à atividade de e-commerce, na região de Extrema, em Minas Gerais, com potencial de 78 mil metros quadrados para total de ABL a ser construído em fases, com obras previstas já para iniciarem no segundo trimestre. Adicionamos 3 novos terrenos com potencial de 110 mil metros quadrados de ABL ao Land Bank no primeiro trimestre, chegando a 1 milhão de metros quadrados de ABL total. Continuamos com boas negociações de terrenos sem concorrência direta em importantes centros de consumo, grande parte negociada via permuta. 70% dos terrenos para a conclusão do todos por 1.4 já estão dentro de casa. Seguimos com nossa estratégia de diversificação geográfica e estamos atualmente com 9 canteiros de obras rodando em todas as 5 regiões do país. Estamos prevendo um ano recorde de atividade construtiva com mais de 400 mil metros quadrados de ABL produzidos. Continuamos comprometidos com a entrega do plano de todos por 1.4. E para isso, temos à nossa disposição algumas alternativas de funding, além da nossa posição de caixa robusta. Continuaremos olhando para a relevante estratégia de reciclagem de ativos como a principal alternativa de funding, e já a partir desse ano devemos aumentar o volume de reciclagem. Impulsionando nossos resultados, a implantação do todos por 1.4 segue em linha com o planejado, e já começamos a ver resultados relevantes em nosso balanço. Vou passar a palavra para o André para dar os destaques financeiros. Obrigado, Sérgio. Os nossos resultados foram bastante expressivos e os indicadores permanecem sólidos. Começo com o aspecto mais importante de nosso negócio. A Log é uma desenvolvedora de ativos Greenfield. Foram 115 milhões de reais de impacto positivo no resultado operacional pelo valor gerado em novos ativos. Essa geração de valor é recorrente e, ao longo do plano de crescimento todos por 1.4, trará um retorno significativo para os acionistas. Até 2024, será mais de 1,4 bilhão de reais registrado em nossas demonstrações financeiras, via DRE e patrimônio líquido e, consequentemente, em dividendos.
É esperado que, à medida que desenvolvermos novos ativos, iremos reciclar ativos maduros em proporções semelhantes, mantendo a estratégia de geração de valor e de caixa ao longo de todo o ciclo de crescimento. Sempre com expectativa de margens superiores a 40%, pelo spread existente entre o yield on cost do desenvolvimento dos ativos e cap rates de saída. Volto a dizer o que o Sérgio já comentou. Vamos reciclar mais ativos e mais rápido. Em nosso portfólio, possuímos cerca de 1,5 bilhão de reais em ativos com alta performance consolidada, aptos para serem vendidos, seja para investidores institucionais, seja para o fundo LGCP11. Neste trimestre, alcançamos um EBITDA de 144 milhões de reais e um lucro líquido de 122 milhões de reais, 7 vezes maior que o mesmo período do ano anterior. São números muito fortes. Os resultados positivos têm sido recorrentes ao longo dos últimos anos, o que mostra a resiliência do nosso modelo de negócio. Além de estarmos muito bem preparados operacionalmente para seguirmos nosso ciclo de crescimento, apresentamos muita solidez financeira em nosso balanço. O nosso caixa, por exemplo, encerrou o primeiro TRI de 21 em 938 milhões de reais, e a inadimplência permanece em patamares mínimos históricos, próxima de zero, refletindo a excelente qualidade do nosso portfólio de clientes. Possuímos diferentes alternativas de funding à nossa disposição, seja pela estratégia de reciclagem de ativos que já citei, seja através de equity ou dívida, que serão sempre equilibradas mediante nossa necessidade de capital. Nesse sentido, no primeiro trimestre de 21, captamos 250 milhões de reais em dívida através de uma operação que não requeriu garantias. Nosso custo da dívida é baixo, CDI mais 1,4%. A dívida líquida é de somente 90 milhões de reais, o que representa apenas 2,8% do PE. Ou seja, receita e EBITDA crescentes, liquidez sólida, alavancagem baixa e diferentes alternativas de funding. Esses indicadores nos colocam em uma posição confortável para conduzirmos nosso relevante plano de crescimento de todos por 1.4. Fechamos aqui nossa apresentação e passamos então à sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1 ou enviar a sua pergunta pelo chat do webcast. Nossa primeira pergunta é de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Bom dia, Sérgio, André, obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui em relação ao anúncio do BTS, né? Vocês mencionam aqui que assinaram o contrato para um galpão aqui de 78 mil metros quadrados, 50% aqui de stake da companhia. Queria saber se vocês podiam dar um pouquinho mais de cor aqui, principalmente no que seria um yield on cost, né? Porque acho que a discussão de vocês com desenvolver build-to-suit sempre foi que tem que chegar no yield on cost atrativo, né? Então, para a gente ter um pouco de noção aqui, mais ou menos, aonde está o yield on cost aqui desse projeto, e um pouquinho de disclosure no tenant, né? Acho que vocês falam que é e-commerce, mas se puder dar um pouco mais de detalhe, assim, é varejista mesmo, é algum segmento específico. E a segunda pergunta que eu tenho é em relação à absorção, né? A gente viu um nível de absorção muito forte no TRI, e se a gente olhar a vacância do portfólio, é baixa, né? Então, provavelmente você está tendo absorção aqui, você está tendo pré-locação, né, dos ativos em desenvolvimento. É mais ou menos isso? Ou seja, a gente deve esperar que o que você está entregando aqui também já vai ser entregue bem locado, né? Por aí. Oi, Alex, Sérgio falando. Bom dia e obrigado pelas perguntas. Vou conversar sobre a absorção. É isso mesmo. 75% desse número do primeiro trimestre foram pré-locações. São obras que estão em andamento, algumas delas já próximo da totalidade, atingindo quase 100% de pré-locação ao longo da obra, que é um número muito forte, né? A gente tem visto isso. E de forma bem nacional, Alex. A gente tem conseguido locar de Belém a Porto Alegre, né? Onde que a gente, como nós colocamos no call aí, a gente tem obras hoje em todas as 5 regiões do país e todas estão com nível de pré-locação forte, tá? Então, é isso mesmo. E a gente tem visto essa tendência ser cada vez maior, principalmente do e-commerce, né? Nós colocamos que
2/3 dessas locações foram para e-commerce, foram para plataformas exclusivas de e-commerce, e esse cliente se prepara com um pouco de antecedência e está disposto a pegar uma pré-locação, muitas vezes até com a obra iniciando, ou até, em alguns casos, com obra para ser iniciada. Sobre o BTS, a gente tem vedação, eu não posso falar o nome do cliente, mas é uma plataforma de e-commerce exclusiva, também só opera e-commerce, e o yield nossa previsão é de 12,1. É aquele nosso discurso de sempre, né? A gente está olhando BTS, nós vamos olhar mais BTS, tem alguns grandes BTS em negociação, além desse aqui, que a gente deve concluir agora no segundo trimestre, mas sempre com esse viés, né? Tem que ter um yield próximo dos 12, que é o nosso threshold aí para a gente seguir com o investimento. Então, é isso aí, a previsão de 12,1% de yield on cost nesse projeto, já se iniciando agora, a obra começando agora no mês de maio, tá? E é uma obra rápida, um projeto grande, mas uma obra rápida. E no primeiro ou no segundo trimestre do ano que vem ele deve estar sendo entregue, tá bom? Maravilha, Sérgio. Obrigado. A próxima pergunta é de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Bom dia, Sérgio, André. 2 perguntas aqui também do meu lado. A primeira sobre competição, porque assim, a gente está vendo que a demanda está super forte, principalmente fora do eixo São Paulo e Rio, né, onde vocês estão, e por conta dessa absorção bruta um pouco mais forte nessas outras praças, acham que o discurso da companhia sempre foi que não tinha competição tão profissional nessas praças, né? Vocês acham que a competição poderia aumentar daqui para frente, dado esse volume de locações que estão acontecendo nessas praças, a demanda aumentando nessas outras praças? E a minha segunda pergunta é do lado de yield on cost, né? Até mais do lado de galpões especulativos, porque, por um lado, a gente está vendo aí, né, o aumento do aço, né, dos preços do aço, e é difícil dizer para onde parar, né? Vocês acham que tem espaço para aumentar aluguel no segmento dos aluguéis dos galpões especulativos? Como que vocês sentem os inquilinos quando vocês tentam alguma negociação nesse sentido? É isso. Obrigado. Oi, Elcio. Obrigado pelas perguntas, Sérgio, falando aqui. Bom, em relação ao yield, é isso mesmo. A gente está sendo surpreendido aí com o impacto desse setor. O nosso setor é muito exposto ao custo de aço, né? E o aço tem subido bastante, né? E ainda tem movimentos para acontecer aí ao longo desse ano, que a gente tem visto. Tem impactado o custo de construção, sim, né? A gente achou que isso ia ser restrito a 2020, não foi. Já começou esse ano também com pressão forte em custo de construção. Mas o que tem acontecido e tem sido muito positivo é que os preços têm acompanhado até um pouco acima desse custo, tá? Ou seja, a gente tem visto até uma pressão um pouco positiva, marginal, mas um pouco positiva nos yield on cost dos projetos em andamento. Eu acho que o aspecto do IGPM, né, hoje até saiu um dado aí, o IGPM está acima de 30% nos últimos 12 meses, né? É claro que a gente não está conseguindo repassar 100%, mas tem puxado o preço de locação de forma geral, aí, de forma bem generalizada, para o setor como um todo. Então, tem sido muito positivo para a gente. A gente tem conseguido manter e, de certa forma, até melhorar um pouquinho esse yield on cost aí previsto pelos projetos em andamento. Em relação à competição, nós não estamos vendo nenhum player organizado se movimentando ainda para fazer o que a gente faz, né? O que a gente vê uma praça, pontualmente uma praça ou outra, algum deles se organizando, pesquisando para fazer algum tipo de projeto. Mas de forma nacional, como a gente tem feito, não está acontecendo, não. Pode até vir a acontecer. A gente acha que realmente o setor está muito demandado, nossos números mostram isso aí, né? A gente tem conseguido entregar muita qualidade aí, tanto de retorno quanto de absorção. Eventualmente pode vir uma competição maior, mas o que deixa a gente bastante confortável nesse sentido é que nós temos algumas barreiras grandes aqui na LOG, né? A primeira é a base de clientes, né? A gente tem hoje a maior base de clientes do setor, uma fidelização muito grande. Esse cliente que é o que está nos guiando para o crescimento, que a gente tem conseguido realmente ser uma solução nacional para muitos deles. Então, isso acaba fidelizando ainda mais o cliente, a gente tem uma certa vantagem aí por conta disso. E o outro é a nossa capacidade, né? Não tem nenhum player desse setor com esse modelo de negócio que nós temos, essa verticalização da companhia como um todo, né? Isso faz com que a gente consiga realmente entregar
um produto de especificação muito boa, de muita qualidade e com custo super em conta aí comparado ao setor, né? Então a gente tem realmente a capacidade de precificar melhor e manter os yields aí nessa faixa que a gente busca. Então deixa a gente confortável. Eu acho realmente que a competição deve aumentar, tá? Não acho que vai ser nada que vai nos atrapalhar, ao contrário. Acho que a gente tem aí algumas barreiras grandes para continuar seguindo, bebendo água limpa aí no Brasil como um todo. Perfeito, ficou bem claro. Obrigado, Sérgio. A próxima pergunta é de Nicole Lui, do Bank of America. Bom dia, Sérgio, André. Obrigado pelo call e parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta mais sobre o desenvolvimento. Então, primeiro sobre o seu land bank e procura de terrenos. Você está vendo alguns aumentos de preços em algumas regiões. E também eu lembro vocês falando, acho que no começo do ano, no final do ano passado, que as aprovações estavam indo mais rápido. E queria saber se isso ainda é o caso. Só isso, obrigada. Oi, Nicole, Sérgio aqui. Sobre as aprovações, de forma geral, a gente tem conseguido entregar mais rápido o nosso planejamento, Nicole. Nós conseguimos aí, ao longo de 2020, boas aprovações, projetos sendo aprovados em 6 meses, o que para a gente é uma conquista, né? Esse primeiro trimestre, a gente viu um impactozinho, sim, em algumas prefeituras mais complicadas aí por conta da segunda onda da pandemia, a gente viu uma dificuldade maior, mas é muito pontual. É uma ou outra prefeitura, a gente acredita aí que uma das razões pela qual a gente conseguiu incrementar o nosso plano de crescimento com todos por 1.4 foi exatamente pela essa capacidade da gente ter conseguido aprovar de forma mais célere alguns projetos. Não acho que vai ter nenhum impacto, não, tá? A gente já é bem pontual e sem impacto relevante. Em relação ao preço de terreno, nós não estamos vendo competição, né? Claro que São Paulo existe uma briga muito grande por terrenos logísticos, Rio de Janeiro também tem uma competição maior, mas fora disso é muito difícil você ver uma competição. É muito raro a gente bater com um player aí negociando no mesmo terreno, tá? Então a gente tem conseguido fazer muito boas compras de muita qualidade e principalmente via permutas, né? Que a gente tem uma exposição de fluxo de caixa menor. Vamos continuar, a gente está até prevendo aí concluir, antecipar as compras do Todos por 1.4 todas para esse ano, concluir elas aí até o final de 2021, exatamente porque a gente está vendo essa capacidade de ter condições muito favoráveis sem exposição de fluxo de caixa para a companhia como um todo. Está ótimo, Sérgio. Muito obrigada. A próxima pergunta é de André Mazzini, do Citibank. Oi, bom dia, Sérgio e André, obrigado pelo call. A pergunta é sobre o Build-to-Suit também, né? Então, vocês têm 50% desse projeto e acho que tipicamente vocês costumam ter 100% de PECs, né? Então, aqui em particular, né, era um parceiro que tinha a terra e tinha esse deal e trouxeram vocês por know-how e capital, porque, de fato, os projetos típicos de vocês têm um stake maior, depois vendem para o fundo imobiliário e mantêm majoritárias, né? Então, aqui foi diferente por essas razões que eu comentei, faz sentido, e para frente a gente pode ver um pouco mais de projetos compartilhados, assim, JVs, entre aspas, né? No nível do projeto, como é que vai ser na originação de Build-to-Suit para frente. Obrigado. Oi, Mazzini, Sérgio falando. Mazzini, nesse caso, foi um caso fora da curva, e tende a ser, tá? Isso é um parceiro que trouxe uma oportunidade numa terra muito interessante para a gente, uma região super complicada de terrenos, que é a região de Extrema, no sul de Minas Gerais, e a gente acabou costurando dessa maneira de ter uns 50% de participação. Esses outros BTS que a gente tem em negociação hoje, se a LOG não tiver 100%, tem muito próximo de 100% deles, tá? A tendência é que fique dessa forma, tá bom? Bom, é isso aí. A próxima pergunta é de Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Oi, pessoal, bom dia.
Pergunta sobre estrutura de capital, depois da decisão de não seguir com o follow-on. Como é que você podia falar um pouco como que vocês veem, então, a evolução aí na decisão de quais projetos vocês vão colocar para dentro ou não? Se isso muda, né? Se o fato de não ter tido follow-on muda um pouco. Como que vocês veem a estrutura de capital evoluindo aí, talvez a alavancagem máxima que a gente ainda possa esperar? E como eu sei que dentro dessa resposta deve ter o fator reciclagem, outra pergunta é se vocês têm visto alguma mudança nos cap rates negociados, ou se a gente deve ter alguma mudança no cap rate esperado para essa reciclagem que acontece esse ano aí, nesse momento um pouco mais turbulento. Obrigado. Oi, Bruno, Sérgio falando. Sobre a estrutura de capital, Bruno, nós estamos super confortáveis para entregar o plano. Eu acho que não vai ter impacto zero no plano. Hoje nós temos uma dívida ali que está muito baixa, uma posição de caixa robusta, né? E vamos seguir nossa toada aí e privilegiando as reciclagens. E já entrando aí na sua segunda questão, nós não estamos vendo ainda muita variação. É claro que o setor de fundo imobiliário hoje não tá fácil como estava no passado, né? Mas a nossa visão é que isso é momentâneo. A tendência disso, depois desse ruído político, pandêmico e eventualmente fiscal, a coisa se assentar um pouquinho. Então, não acho que vai ter muita variação nos caps transacionados, não. Mas o que deixa a gente confortável demais é aquilo, né? A gente tem uma margem muito forte. As primeiras tranches, né? Nos últimos 16 meses, nós vendemos aí, reciclamos próximo de 300 milhões de reais. Elas foram feitas com margens acima de 50%. Então, se eventualmente a gente vê um movimento de aumento de caps transacionados, a gente ainda vai entregar o que o André colocou no discurso inicial dele. A gente ainda vai entregar acima de 40% de margem bruta, né? Que deixa a gente confortável para seguir a vida. E queremos reforçar essa estratégia. A reciclagem para a gente é importantíssima, nós vamos seguir com ela. A nossa ideia é, eventualmente, casar o valor de geração no desenvolvimento que a gente tem com a reciclagem, para ter o caixa também, o retorno do caixa. E é isso, vamos seguir. Temos, em relação à estrutura de capital, temos alguns pilares à nossa disposição, né, que é a dívida, o equity e a reciclagem, e cada um deles tem uma sensibilidade de custo, né? Então, a vantagem da companhia é que a gente tem isso à nossa disposição para ir tomando aí o mais interessante em cada momento e seguindo com o plano de crescimento. Legal. Se eu puder fazer mais uma, sobre o resultado operacional dos novos ativos, aí, que foi bem forte no TRI, como é que vocês estão vendo a evolução disso aí até o fim do ano? Aí? Acho que mantém essa velocidade? O que a gente pode esperar dessa linha que foi tão relevante aí no resultado de vocês esse TRI? Bruno, eu acho que nós mudamos de patamar, né? Ano passado nós fizemos aí um pouco acima de 100 milhões de reais. A tendência é que a gente mantenha essa linha do primeiro trimestre, né? O plano Todos por Um pegou tração. Agora nós temos aí bastante coisa em andamento. Vamos produzir aí mais de 400 mil, com a chance de chegar próximo de 500 mil metros quadrados de ABL esse ano. E isso vai ter um impacto muito relevante nessa geração de valor. Eu acho que mudamos de patamar em relação ao passado e trimestre a trimestre nós vamos estar reportando um número bem relevante nessa linha aí. Ótimo. Obrigado. A próxima pergunta é de Lucas Rum, da XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu só gostaria de entender um pouco mais sobre alguns fatores determinantes entre vender o ativo para um terceiro, por um outro fundo imobiliário, ou para o próprio fundo imobiliário de vocês. É preço, é velocidade de pagamento? É só isso. Obrigado. Lucas, o mais importante é o seguinte, nós temos uma responsabilidade muito grande em ser o consultor imobiliário do fundo, né? Esse fundo para a gente é estratégico, é uma visão de longuíssimo prazo, a gente quer gerar valor para os cotistas do fundo, então nós não podemos fazer loucura ali, né? Loucura no sentido de preço, principalmente, tá? Se o mercado estiver pagando um preço que a gente entende ser positivo, e a gente acha muito forte para colocar dentro do LGCP11, talvez a gente venda para o mercado. Essa que é a nossa visão. Nós temos que olhar, botar o chapéu do
consultor imobiliário e cuidar desse cotista com muito carinho, porque a gente tem a visão, como eu disse, de longuíssimo prazo nisso aí. Não, perfeito. Obrigado. Senhoras e senhores, novamente, para fazer perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta vem da webcasting, é de Matheus Barcelos, da Queluz Asset. Como enxergam a possibilidade do LGCP11 não conseguir captar recursos para adquirir os ativos da LogCP? Existe a possibilidade de venda de ativos para outros FIIs? Matheus, André aqui. Obrigado pela pergunta. Vou endereçar aqui de duas formas, cara. A primeira delas é em função de uma eventualidade, né, da gente não ter os recursos adquiridos, né, mediante a reciclagem através de um LGCP11, a gente reforça ainda que a gente tem outras alternativas de funding, né, como a gente já mencionou durante o nosso speech. E a gente também tem uma visão de que os ativos da Log, eles têm uma atratividade grande no mercado, né, por se tratarem, né, de ativos classe A com excelente performance. Então, o mercado, a gente vê que realmente está um pouco mais sensível quanto a yield e cap, né, mas acredito que a gente vai ter sucesso, sim, em manter essa reciclagem com margens importantes, seja para o LGCP11, mas também seja para investidores institucionais, ou seja, para outros tipos de veículos aí no mercado. A gente acredita que a gente vai ter sucesso, a gente tem essas outras alternativas. A próxima pergunta, também da webcasting, de Renan Urique, da Clube de Investimentos Infinity. Qual o prazo de despesas administrativas sobre a receita que imaginam ser viável no médio e no longo prazo? Renan, André aqui novamente. Obrigado também pela pergunta. Assim, a companhia ela se encontra em um estágio distinto, né, quando a gente se compara, né, ano contra ano. Então, o nosso crescimento tem requerido aí também a definição de novas frentes, novas áreas, mas a gente acredita que ao longo dos próximos anos o crescimento vai ser marginal. Imagino que 2021, né, a gente até tem uma expectativa de ter um crescimento, né, nada tão relevante, mas o mais importante é mostrar que para os anos seguintes tende a ser marginal perto do crescimento aí da nossa receita. Senhoras e senhores, novamente lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta da webcasting é de Leandro Alves de Freitas, que pergunta: bom dia, gostaria de saber qual a porcentagem aproximada de IGPM vocês estão repassando para os clientes? A outra pergunta é: em relação à troca de índices do IGPM para IPCA, aconteceu algo em 2020, 2021? Se aconteceu, quantas trocas foram? Vamos lá, Leandro. André aqui. Em relação vamos dizer, esses índices de contrato, a gente pode lembrar que metade dos nossos contratos praticamente tem um índice com IPCA e a outra metade com IGPM. Então, a gente tem recebido, em relação ao IGPM, durante os processos aí de renegociação, a mudança, né, do índice para IPCA, a gente tem atendido, né, e, ao mesmo tempo, a gente tem conseguido, desde o ano passado, um repasse vinculado aí à IGPM em torno de 80% do índice que era aplicado no momento da renovação. E, adicionalmente, em relação ao IPCA, a gente tem conseguido a integralidade, né, do repasse. Então, a gente não tem tido nenhum tipo de discussão adicional vinculada ao IPCA. Senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1 ou enviar a sua pergunta pelo chat do webcast. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Sérgio e Sr. André para as considerações finais. Bom, gente, o Sérgio falando, obrigado a todos aí pela participação. Só para fechar aqui, nós temos aí alguns outros BTS em negociação avançada. A gente deve conseguir fechar alguma coisa no segundo trimestre ainda.
e esses BTS estão ex-plano, né? Ou seja, isso seria um upside adicional ao todos por 1.4 que a gente tem, que a gente está em andamento aí. Então, assim que a gente fechar, nós damos notícias aí, boas notícias para vocês. O outro ponto é um pouquinho do que eu respondi na pergunta do Bruno. A companhia mudou de patamar em relação à geração de valor no desenvolvimento dos greenfields, né? O plano, como eu disse, pegou uma tração, né? A gente está aí com um ano recorde de produção, ano que vem também está na mesma toada, e com isso, esse valor vai ser cada vez mais relevante. Então, vocês vão ver, sim, essa parcela recorrente de valor gerado aí no desenvolvimento dos greenfields, bastante relevante no nosso balanço daqui para frente. Bom, da minha parte era isso. Obrigado a todos aí e bom dia. O conference call da Log Commercial Properties está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.